O que significa ver de verdade? Sabe, para além do óbvio, de só usar os olhos. A gente vai mergulhar agora num texto que é curto, mas, nossa, muito poderoso. Ele desvenda o que a gente pode chamar de ciclo do entendimento e mostra como a nossa percepção, o jeito que a gente enxerga as coisas, está totalmente ligada à nossa própria transformação. E para a gente começar, de onde vem isso? É uma epígrafe do livro Dicionário de Ritmo. A ideia aqui é justamente essa, pensar em ciclos, questionar a natureza da nossa própria percepção. E tudo começa com uma pergunta que, olha, parece super simples. A primeira pergunta que surge é: quem vê? Mas um aviso. Não estamos falando da visão física, dos olhos. O texto já nos provoca a pensar num nível bem mais profundo. Afinal, só olhar para uma coisa não é a mesma coisa que entender, não é? E é aqui que a primeira peça se encaixa. Ver, de verdade, é entender. A visão real não é um ato passivo de só receber imagens. É um processo ativo de compreensão. E se é assim, a próxima pergunta se torna meio que inevitável. A corrente de pensamento continua. Se para ver é preciso entender, então, quem é que realmente entende? O que está por trás de uma compreensão genuína? O texto vai cavando um nível a mais. E a resposta é: aquele que sabe. O verdadeiro entendimento, então, não vem de uma opinião superficial, de um achismo. Ele vem de um conhecimento sólido. É aqui que a jornada sai da simples percepção e entra de cabeça no território do saber. E claro, a pergunta se aprofunda. Quem sabe? Porque conhecimento não aparece do nada, magicamente. Qual é a fonte dele? Como é que alguém adquire o saber necessário para, enfim, conseguir ver o mundo com mais clareza? Essa resposta aqui marca um ponto de virada fundamental. O texto nos diz que quem sabe é aquele que estuda. Olha só que interessante. O saber não é um estado passivo, uma coisa que a gente simplesmente tem. É o resultado de uma ação deliberada. O conhecimento precisa ser buscado ativamente. Então vamos só recapitular esse caminho. Para ver, é preciso entender. Para entender, é preciso saber. E para saber, é preciso estudar. A percepção se âncora na ação. Mas agora o texto muda o foco e pergunta: qual é a motivação por trás disso tudo? E essa pergunta marca outra virada. Até agora, a gente estava explorando o como se adquire conhecimento. Agora, o texto nos leva a questionar o porquê. Qual é a motivação, o motor por trás do ato de estudar? E a resposta revela o verdadeiro propósito disso tudo. Quem estuda é aquele que quer se transformar. O objetivo não é só acumular fatos, mas usar o conhecimento como uma ferramenta para esculpir um novo eu. Ok, se o objetivo é a transformação, que transformação é essa? Se transformar em que tipo de pessoa? O texto nos dá um destino bem claro para essa jornada. O objetivo é se tornar uma pessoa segura. E aqui não se trata de segurança material, mas de uma solidez interna, uma confiança que nasce do conhecimento. Mas o que exatamente define essa segurança? E essa definição é o coração de toda a ideia. Ser uma pessoa segura significa ter autonomia intelectual e moral. É a capacidade de formar e conduzir o próprio julgamento, em vez de simplesmente aceitar o que os outros dizem. Vamos desdobrar um pouco mais essa ideia. Se o resultado é ser uma pessoa segura, essa segurança está ancorada em qual convicção fundamental? A segurança vem da certeza da própria agência, da convicção de que se está no controle, de que se é o condutor da própria jornada interna. É a essência da autodeterminação. A pergunta agora fica mais específica. Qual é o domínio dessa condução? O que exatamente essa pessoa segura está pilotando? O controle é sobre o mundo interno. A soberania é sobre o próprio pensamento. A pessoa segura não é necessariamente alguém que controla o mundo lá fora, mas sim alguém que tem domínio sobre as suas próprias ideias. E agora a gente chega no ápice da questão. Se a pessoa segura conduz as próprias ideias, quais são as ideias mais importantes que ela precisa dominar? Qual é a aplicação final de toda essa jornada? A resposta é as ideias do que é certo ou errado. Todo o ciclo, ver, entender, saber, estudar, se transformar, culmina exatamente aqui, na capacidade de forjar a própria bússola moral. A verdadeira soberania é a soberania ética. Essa última pergunta parece que vai abrir uma porta para um debate infinito, né? Parece que exige uma resposta externa, uma verdade universal. Mas o texto, de uma forma brilhante, nos surpreende.
A resposta do texto fecha o ciclo de um jeito genial. Só sabe aquele que vê. A resposta para a questão moral fundamental não está num código externo, mas na própria pessoa que completou a jornada. Apenas quem vê de verdade, no fim de tudo, pode saber. E assim, o ciclo se completa. Ver não é o ponto de partida, mas o destino de uma jornada ativa de autoconstrução. A capacidade de enxergar o mundo com clareza não é um dom, mas uma conquista. A pergunta final, então, não é o que a gente vê, mas sim o que estamos dispostos a fazer para realmente conseguir ver.